Olá, povo de Deus, segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum, 16 de agosto de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Juízes 2, de 11 a 19, e de Mateus 19, de 16 a 22. O livro dos Juízes relata fatos situados entre 1200 e 1020 a.C., descrevendo a continuação da conquista da terra e a vida das tribos até o início da monarquia. Trata-se de um tempo que, em linguagem moderna, pode se chamar de democracia tribal, cheio de dificuldades. As tribos são governadas por chefes que têm um cargo vitalício. Nos momentos de grandes dificuldades, surgem chefes carismáticos que unem e lideram as tribos na luta contra os povos inimigos que tentam invadir suas terras. Esse período da história de Israel é bastante investigado nos últimos tempos pela sociologia bíblica, devido à forma alternativa de governo sem a presença do Estado. Impressionante o esquema cíclico que marca a história do povo de Israel e que está presente na narrativa dos Juízes. Primeiro ponto do ciclo: pecado, alienação da consciência histórica. O povo abandona Javé, o Deus que garante a liberdade e a vida, e passa a servir aos ídolos. Castigo, perda da liberdade e da vida, servindo aos ídolos da escravidão e da morte, o povo acaba por perder a liberdade e a vida. Ponto 3, conversão, volta à consciência histórica. No extremo limite do sofrimento, o povo volta à consciência e clama a Javé. Fechando o ciclo, ponto 4, graça e libertação. Javé atende ao clamor, fazendo surgir líderes, juízes, que organizam o povo e o ajudam a reconquistar a liberdade e a vida. E esse ciclo se repete: pecado, castigo, conversão, graça e libertação. A falta do juiz provocava o reinício do ciclo, com o povo em pecado outra vez. Isso o nosso texto de hoje deixa muito claro. Mateus 19, 16 a 22. Alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. E o jovem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus é um mestre diferente, pois não passa receita para a salvação, e sim mudança de rumo na vida. Para Jesus, não existe um combo que garanta a salvação, mas um estilo de vida que deve ser adotado no seguimento à sua pessoa. Vejamos como nos ajuda o exegeta Jaldemir Vitório a entender esse texto de hoje. A pergunta apresentada a Jesus pelo jovem que dele se aproximou reflete a tendência do farisaísmo
a de praticar a virtude visando apenas obter a salvação. Esses fariseus eram calculistas, sempre preocupados em acumular méritos diante de Deus. Tendo feito tudo quanto estava ao seu alcance, interessava ao homem saber o que poderia ainda fazer de bom para alcançar a vida eterna. Na qualidade de Messias, talvez Jesus pudesse indicar-lhe obras que rendessem méritos de valor muito maior. O mestre, porém, tentou corrigir esse modo de pensar. Não se alcança a vida eterna pela prática de coisas boas, submetendo-se a um código de regras de comportamento, e sim pela relação com uma pessoa, entendendo-se com isso tanto Jesus quanto o Pai. O que é bom deve ser praticado por corresponder à vontade daquele que é bom. Sem esta obediência, os atos de virtude ficam desprovidos de valor. O jovem é confrontado com a proposta de passar da prática mecânica dos mandamentos para um tipo de relação capaz de transformar-lhe a vida, desfazer-se de tudo e dar aos pobres o valor correspondente, para em seguida tornar-se seguidor de Jesus. Se ele não fosse tão apegado a seus bens, teria tido a chance de experimentar a alegria de conhecer em profundidade a vontade salvífica de Deus. Como precisamos aprender de Jesus o caminho da verdadeira vida, que nos conduz à salvação. Muitas vezes nos fiamos na nossa prática religiosa, até desligada das ações concretas de caridade e de justiça. Pensamos que nos salvamos porque não perdemos a missa dominical, porque observamos todos os sacramentos, fazemos novenas, romarias, bênçãos do Santíssimo, etc. Tudo isso é bom, mas não basta. Seguir Jesus é mais. É preciso saber ler os sinais dos tempos e recriar a proposta de Jesus no contexto de hoje, com nossos condicionamentos sociais, culturais, religiosos. Devemos refletir. O que significa acatar o chamado de Jesus hoje? Somente um coração e mente abertos são capazes de responder aos desafios cristãos na sociedade que nos toca viver. Um beijo no seu coração.